Olá, muito boa noite para todo mundo. Estamos aqui para mais um webinar, né? Nosso tradicional webinar de quinta-feira, onde a gente reúne gestores de escolas aí de todo o Brasil para poder trazer à discussão assuntos atuais, relevantes e que dizem respeito ao desenvolvimento do hemisfério direito da escola, né? Esse webinar é um dos eventos, né? Uma das propostas de conteúdo que é lançada pela Rede. A Rede, ela é uma iniciativa do Vivadi, onde a gente reúne diretores de várias escolas do Brasil para poder, justamente através de alguns temas que são escolhidos, promover debates, discussões, leituras, ou seja, algum aprofundamento em torno de conteúdo relacionado a esse tema, para que a gente possa, sobre esse tema, sobre esse contexto, né, para que a gente possa, então, avançar em escolas no Brasil inteiro no desenvolvimento do hemisfério direito, né? A parte do não cognitivo, a parte das emoções, das sensações, como é que a gente trabalha isso com os alunos, como é que a gente lida com isso com os alunos, né? É um prazer enorme receber todos vocês aqui. Hoje, um público lindo aqui, né? Vários estados representados aqui. Estou vendo pelos nossos clientes aí de vários estados. Bastante gente aí hoje acompanhando a gente. Cada semana cresce mais a rede, cada semana cresce mais aí o número de participantes nos eventos que a gente está promovendo. E eu tenho certeza que hoje, além dos diretores e gestores, temos também alguns coordenadores, né? Dado que o tema hoje é uma discussão, uma reflexão sobre o papel do coordenador pedagógico na escola, né? Papel esse que certamente terá grandes desafios a partir do retorno às aulas, né? Seja com ensino híbrido ou seja com um modelo presencial que deve seguir o híbrido. Pablo, meu amigo, você já se encontra por aí? Estou aqui, meu amigo, boa noite. Oba! Hoje a gente está de uniforme, hein? Estamos, sim, dia de preto, né? Você está bem? Tudo bem com você? Tudo bem, meu caro. Que Você está em ótimo. São Paulo, certo? Estou em Caçapava. Legal. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Bom, fundo novo aqui, né? Quer dizer, eu estou sempre circulando pelo Brasil. Bom, gente, a gente hoje aí traz uma temática que é uma temática que surgiu a partir da discussão da semana passada, né? E isso é o grande barato, eu acho, dessa história toda, é que a gente está gerando um nível de interação aí entre todos, em que a gente consegue construir coletivamente as discussões, as temáticas que a gente a serem aprofundadas, né? Então, na discussão na semana passada a gente falou muito sobre o ensino híbrido, né? Os desafios aí relacionados ao ensino híbrido, e dentro daquela discussão surgiu muito como é que a gente configura esse ensino híbrido com retorno às aulas, né? A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, em alguns lugares já aconteceram, em outros tem uma discussão, mas independente disso, né? E eu queria dizer aqui que a gente não está levantando aqui bandeira em relação a se volta ou se não volta, né? Da última vez que a gente postou alguma coisa para orientar nesse sentido, houve um grupo que falou assim, não, mas como assim voltar? Eu acho que uma hora vai voltar, né? O que a gente está propondo é, quando voltar, vamos estar preparados para isso? E na semana passada, quando surgiu essa discussão, falamos muito sobre a preparação dos professores, a preparação dos coordenadores, a preparação da escola, né? E hoje a gente quer muito aprofundar essa discussão, fazendo uma reflexão sobre quem é o coordenador, qual é o papel desse coordenador, né? Um pouco também nesse retorno, nessa modalidade híbrida, nesse retorno depois de todo esse momento que mexeu com as emoções de alunos, professores, quais são os grandes desafios. E eu acho que, fundamentalmente, né, dado que a gente gosta de questões estruturais e não conjunturais, quem pode ser o novo coordenador, né? Independente dessa questão do quais são os desafios quando retornar, em 2021, a escola que virá em 2021, quem é esse novo coordenador que ocupa esse
papel desafiador de lidar com alunos, professores, num contexto que será completamente diferente, né? A gente está muito seguro em relação a isso. Então, esse é um pouquinho da linha de raciocínio aqui hoje, né? Para quem não está chegando aí pela primeira vez, e a gente tem aí um número grande de pessoas que estão assistindo aí pela primeira vez, estão vindo pela primeira vez assistir a gente, né? A gente está tendo a rede. Esse aqui é o 16º webinar da rede, né? Então, a gente, ao longo das últimas 16 semanas, todas as quintas-feiras, às 18h30, fizemos um webinar discutindo questões que têm a ver com a agenda das escolas, os novos desafios das escolas, sempre relacionando a importância que tem de nós olharmos com atenção, de maneira sistemática, de maneira inspiradora, para os desafios que envolvem o hemisfério direito, né? O desenvolvimento do hemisfério direito dos alunos. Então, toda essa discussão tem a ver com... Até aqui, o cognitivo sempre foi muito foco das escolas. E o não cognitivo, né? Como é que a gente desenvolve esse não cognitivo? Que passos a gente dá nesse sentido? Então, já foram 16 webinars até aqui. A gente já tem cerca de 25 posts publicados no blog, são todos textos inéditos. Toda semana a gente está enviando newsletter e a gente está super feliz com a taxa de abertura da newsletter. Quer dizer, se vocês tiverem sugestões para que a gente possa avançar aí na newsletter, por favor, mandem sugestões de temas que interessem a vocês, que a gente avalia nesse sentido. Hoje a gente tem cerca de 900 gestores nos grupos que foram criados para que a discussão aconteça ao longo da semana, né? Então, são cerca de 900 gestores interagindo, trazendo propostas, trazendo discussões, trazendo temáticas, trazendo artigos, sugerindo eventos, né? Para que a gente possa promover, de fato, a criação de uma rede, que essa é a proposta. E a gente tem hoje 12 estados brasileiros aqui representados, né? O que deixa a gente bastante feliz, que mostra a abrangência nacional que a gente está tendo, mostra aí o quanto que a gente consegue reunir, né, nesse novo modelo cada vez mais digital, né? Como que a gente consegue conectar realidades distantes, realidades distintas. Então, a gente tem escolas aqui, grandes escolas do Nordeste, escolas pequenas do Sul do Brasil, escolas do Pará, escolas do Amazonas, e é dentro dessa diversidade que o Brasil tem de realidades que a gente consegue trazer essas discussões e trazendo pessoas que estão no dia a dia das escolas para trazer esses depoimentos. Inclusive hoje, ao longo do webinar de hoje, a gente vai trazer aí algumas participações especiais, algumas pessoas que a gente convidou aí para darem seus depoimentos e suas atuações enquanto coordenadores em escolas. Então, vai ser mais uma vez, muito interativo. Queria dizer a vocês que aqui, ao longo do... Para quem está vindo pela primeira vez, né, e tem bastante gente aqui hoje, ao longo do webinar, se você tiver uma pergunta, se você tiver um depoimento, se quiser interagir, você tem um botãozinho do chat, né? Então, aqui embaixo tem um chat, você clica no botãozinho do chat, e nesse botãozinho do chat, você, bem aqui embaixo, mais ou menos aqui, você manda a pergunta, tá? Tem também um Q&A, também pode mandar por ali. Sempre que você mandar comentar pelo chat, procura marcar para todo mundo assistir, né? Todos que estão assistindo, além dos painelistas, né? Senão só nós aqui que lemos e o restante não vai ler. Bom, já falei demais. Vamos para a nossa temática de hoje, né? A temática de hoje é o papel do coordenador, né, nesse processo pós-pandemia, né? E, como eu disse antes, né, acho que antes da gente falar sobre esse papel do coordenador nesse mundo pós-pandemia, vale a pena a gente fazer uma reflexão aqui, Pablo, sobre quem é esse coordenador e qual é o papel do coordenador, Pablo? Você que vem acompanhando aí escolas há mais de 20 anos, é sócio de escolas, durante muito tempo acompanhou o desenvolvimento dos sistemas de ensino nas escolas. Imagino que tenha vários exemplos do que é, né, do que deve ser e do que não deve ser um coordenador, né? Eu sempre gosto de fazer a definição sobre o que é o coordenador, falando assim, coordenador é o que não deve fazer, porque quando a gente fala o que não deve fazer, o que resta fica muito claro, né?
Então, vou deixar com você essa pergunta de abertura sobre quem é o coordenador da escola e qual é o papel dele. Ótimo. Bom, muito obrigado. Bem-vindo a todo mundo. Estamos com um número lindo de pessoas, não é? Fazendo a conta de 16 webinars, a razão de 100 pessoas por webinar, mais ou menos, quase 2.000 pessoas, né, por aqui. É muita gente ter conversado com a gente, né? Então, obrigado a todos os que nos seguem, porque a gente faz o esforço, mas do outro lado não há um esforço correlativo com o nosso, né? O negócio não funciona. Então, obrigado por isso. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas provocações iniciais, mas não vou fazer muitas como outras vezes para deixar espaço para depois o papo, tá bom? Eu tinha uma ou duas de início, né? Provavelmente, o coordenador é a pessoa com maior capacidade de articulação na escola. E que eu chamo de articulação é o cara que consiga alcançar todas as pontas que constituem uma escola. Porque o coordenador está perto e ligado com os alunos e com os professores, mas ele também está muito ligado com o diretor da instituição. Então, é um negócio de jogo onde ele tem todas as sensibilidades, né? Se alguém sabe o que o diretor pensa e o que o aluno pensa, é o coordenador. Não há ninguém que transite tão transversalmente uma escola quanto o coordenador. Outra coisa, como você diz, é se ele acaba usando essa potencialidade para desenhar sua própria escola, que é outro negócio que a gente vai discutir depois. Mas ele tem toda essa capacidade. Porque o diretor está muito longe dos alunos e o professor está muito longe da instituição, né? E do projeto político-pedagógico, etc. Então, me parece que esse papel de articulação, de integração e de conectar sensibilidades e demandas e necessidades é um dos papéis fundamentais do coordenador. A outra reflexão que eu queria trazer, Mal, é qual é o perfil de um coordenador. Historicamente, parecia que um bom professor virava coordenador. E essa parecia a lógica de carreira. Quase todos os coordenadores históricos eram professores bem-sucedidos. E isso me parece que está mudando muito. E que há uma sorte de parede, ainda seja de vidro, né, entre um bom professor e um gestor. E são formações diferentes. Né? Me parece que um coordenador é basicamente um gestor. E ele tem que ter skills de gestor. Não adianta ser um bom professor, nem ter a experiência de professor, para por isso ser um bom coordenador. É verdade que ter a sensibilidade e a experiência de ter dado aula é bom para você ser um coordenador, que tem a segurança do que acontece dentro da sala de aula. Mas se você não tem habilidades e formação de gestor, o negócio não vai rolar. E a outra coisa que agora vem a se agregar na lista de necessidades, eu chamaria essenciais de um coordenador, são habilidades de pensar tecnologicamente. Muito mais do que agir tecnologicamente, de pensar qual é o papel da tecnologia dentro de uma escola e como a tecnologia pode contribuir para esse projeto político-pedagógico se realizar da melhor maneira. Não consigo imaginar coordenadores escolares pedagógicos nos próximos anos sem domínio da tecnologia e sem domínio de ferramentas de gestão. Me parece que senão a gente está perdendo a oportunidade de desenvolver uma posição absolutamente central, essencial, nuclear e articuladora dentro da configuração da escola por vir, da escola do futuro, da escola que a gente está imaginando. Legal. E a terceira, posso trazer uma terceira reflexão se você quiser, e a partir disso a gente começa a conversar um pouquinho. Legal. A terceira definição também de ordem conceitual, depois podemos entrar na ordem histórica, o que está acontecendo hoje com os coordenadores, o que quer dizer a pandemia e tudo isso, que seria com outro bloco de reflexão. A gente, no Vivadi, começou a usar a palavra embaixador. Né? O embaixador, curiosamente, começa a ser para mim um conceito que aplica ao coordenador. Para mim, o coordenador é o embaixador do projeto político-pedagógico da escola. E o que quer dizer o embaixador? O cara que está obrigado a fazer acontecer aqui. Que tem uma equipe, né, uma embaixada, é a replicagem de um país em outro ambiente.
mas ele tem que fazer acontecer uma cultura, um comércio e assim por diante de um país em outro contexto. O coordenador tem que descer ao nível de operação da escola, mas ele tem um mandato, ele representa alguma coisa. O que representa? As convicções políticas pedagógicas daquela instituição. Então, ele é o grande embaixador de aquilo e conecta com os caras que conseguirão fazer ou não acontecer aquele desenho. Então, e outra coisa que me parece fundamental e que a gente viu muito, né? Que acontece pouco, mas viu muito a necessidade, e que o coordenador tem que ser um cara que articule o que acontece fora da escola com o que acontece dentro da escola. Ele tem que poder olhar para dentro, tendendo a entender o que está acontecendo fora. E quando eu digo fora, não digo na porta, do lado da porta da escola, estou dizendo em outras escolas, em outros contextos, em outras geografias, em outras metodologias. Precisa ser um cara que transite bem esse fora-dentro para dar ar ao que está acontecendo dentro. Às vezes ele fica muito ligado à operação, mas vou falar depois disso, sim? Depois vou fazer uma visão crítica da maneira que o coordenador opera hoje numa escola. Até aqui Legal. a definição mais conceitual para mim. Legal. Eu acho que você acabou antecipando uma pergunta que eu ia fazer e me gerou um problema, mas pelas interações aqui rapidamente isso vai ser resolvido, que é justamente essa questão de relacionar com o embaixador, né? A gente em algum momento falou sobre isso, né? Esse papel de ser o cara assim que cria coesão, cria coerência nas relações, né? Então, essa coisa de promover relações amistosas, né? Então, o coordenador ele está meio que no ponto conectando a família, a direção da escola, os alunos. Então, ele é um elo de relação para garantir que essas partes convivam harmoniosamente e, ao mesmo tempo, garantir que a escola avance em propostas novas, em propostas que sejam trazidas, né? E eu acho que, nesse sentido, por um lado, é importante que as escolas invistam na formação desse embaixador, desse coordenador enquanto gestor, né? Eu, durante muito tempo, numa escola que eu dirigia aqui no Rio de Janeiro, as leituras que eu recomendava eram sempre leituras dessas que gestores leem, né? Esses livros de liderança, skills de liderança, enfim. E, por outro lado, também está sempre antenado com o que está surgindo de novo no universo da educação para trazer para a escola, né? Porque o diretor, naquela correria, nos grandes desafios administrativos, financeiros da escola, muitas vezes não consegue acompanhar, né? Então, o coordenador, além de promover essa relação, né, entre os atores, os stakeholders da escola, ele também é o cara que deve trazer para a escola esse papel de ser o líder e trazer essa inspiração para que a escola possa estar avançando nesse sentido. Ótimo. Bom, Pablo, e aí a Patrícia, oi Patrícia, boa noite, tudo bem? O coordenador é um articulador da escola, ele sabe o que o diretor, professor, aluno quer, perfil gestor, foi exatamente o que a gente acabou de falar. A Bárbara comenta também, a tecnologia tem que ser aproveitada pelas escolas, verdade? E o Pedro traz que não há uma formação aí do coordenador para ser gestor, né? Bom, eu vou te fazer então novamente a mesma pergunta. O que o coordenador não deve ser? Ótimo. Pelo menos a resposta vai ser o que o coordenador não deve só ser. Porque é difícil tirar alguma das coisas que eu vou dizer da responsabilidade do coordenador. Legal. Mas a mim me preocupa quando ele faz só isso. E é uma coisa que eu vejo com muita frequência. Ele não deve ser só a pessoa que atende família. Ele não deve ser só o cara que avalia a materialidade. Ele não deve ser só o cara que organiza a grade. Não deve ser só o cara que revisa e aprova provas. Nem deve ser só aquele cara que está pendente da presença e ausência dos professores. Quer dizer, ele não pode se perder nessas tarefas. Ele tem que ter algum grau de responsabilidade sobre isso, sim. Mas se ele faz só isso, a escola fica plana, né? É uma unidade operacional sem nenhuma inteligência. E a gente sabe que os professores é difícil, porque o professor é verdadeiramente uma unidade operacional. E muitas vezes é automático, né? Vai dar aula e vai embora.
Mas o coordenador é um cara muito mais identificado com a instituição, que passa mais tempo pela instituição, com a instituição. Mas ele precisa ter um projeto para a instituição. E ele precisa articular e, por outro lado, proteger o lugar do diretor. Se ele falha, o diretor vira com pouco espaço político para fazer outras tarefas, entre as quais a gente vem defendendo muito isso, né? A voz da escola. Que o cara que constrói a voz da instituição é provavelmente o diretor, mas o diretor não vai fazer isso se não tem um bom coordenador para proteger sua instância e poder ele se dedicar a construir a voz institucional e, a partir disso, poder construir um projeto institucional que deixe uma identidade e, a partir dessa identidade, ser alguém no mundo das escolas, no caso brasileiras. Então, isso que me preocupa quando o coordenador tem muita carga operativa de horas e pouca carga estratégica de horas. Coisa que acontece com frequência, vou te dizer. Boa. Bom, eu vou já aqui pedir para a Rebeca trazer. A Rebeca é essa pessoa que aparece escrito Rede Vivadi, trazer a nossa primeira convidada aí de hoje. Você coloca aqui para dentro, por favor, que eu quero ouvir um pouquinho da experiência aí de uma das coordenadoras das escolas parceiras do Vivadi hoje. E enquanto isso, eu tenho, durante muito tempo, Pablo, acompanhado esse papel dos coordenadores de escola nesse relacionamento com famílias, né? Talvez seja o grande... onde se consome mais tempo do coordenador hoje, né? O coordenador, acho que ele consome-se muito tempo dele, tanto fazendo gestão de famílias, né? E eu acho que, nesse sentido, a escola precisa rever esse modelo de relacionamento que existe com as famílias, né? Que muitas vezes esses conflitos eles são gerados pela própria forma como a escola enxerga as famílias. E gasta-se muito tempo também fazendo a gestão dos professores, né? Num modelo muito de acompanhamento do professor, saber o que o professor está fazendo, enfim. E eu acho que existem oportunidades aí que podem ser exploradas no sentido de diminuir o tempo que é despendido nesses dois modelos. Bom, eu vou trazer aqui, então, a nossa primeira convidada. Joelma, querida, boa noite, tudo bem? Boa noite, Maurício, boa noite, Pablo. Prazer conversar com vocês, com o Pablo novamente, né, que eu já o conheço aqui da Bahia. É verdade. Sou coordenadora numa escola aqui em Feira de Santana e muito feliz em participar todas as semanas, né, desse encontro, dessa conversa, desse bate-papo mesmo. E essa é a função do coordenador, é uma das funções do coordenador, né? É verdade. Estar conversando, estar alinhando as ações pedagógicas com outros parceiros que também estão nessa mesma caminhada. Para que tem sido proveitoso. A gente abrace as circunstâncias. Tem sido proveitoso, então, para o dia a dia? Ah, com certeza, com certeza. Que ótimo, Joelma. As conversas têm sido assim, maravilhosas para mim, enquanto gestora. Obrigado pela sua participação, você está sempre presente aí. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, você como coordenadora. O nome da escola é Sistêmico, é isso? É isso, Colégio Sistêmico, Feira de Santana, na Bahia, legal. Isso, somos eu e Juscelia, que estamos geralmente sempre participando. Legal, sempre ativamente. No último, inclusive, você fez até o post, né? No penúltimo, sim. Né? Sim. Legal. Sim. Deixa eu te perguntar, então, Joelma. Quais são, assim... Eu vou fazer uma pergunta mais estrutural e outra mais conjuntural, tá? Para eu te ouvir um pouquinho. A estrutural é, assim, quais são hoje... Como é que você enxerga hoje a atuação do coordenador lá na escola de vocês, no sentido de o que você gostaria de não estar gastando tanto tempo fazendo e o que você gostaria de estar investindo mais tempo para agregar esse teu papel, né? Acho que essa é uma questão muito estrutural, né? O papel do coordenador, como é que você enxerga. E a outra conjuntural, eu vou perguntar quais têm sido os grandes desafios para esse retorno às aulas que você tem observado. Maurício, Pablo. Oi. É complicado a gente estabelecer uma premissa com relação a essas situações. Primeiro, porque elas são tão novas que a gente não se permite tanto
ir muito além. A gente pensa muito no imediatismo, está muito aqui, muito próximo da gente. Então, a gente está primeiro aprendendo a caminhar nessa situação, entendendo essas relações e estabelecendo parcerias que possam promover a aprendizagem. Uma das nossas, digamos assim, um dos nossos calcanhares de Aquiles é saber como esse conhecimento está sendo construído nesse distante, nesse remoto. Até que ponto a família e a criança estão estabelecendo essa relação de continuidade, de progressão de conhecimento, de formação. Já que um dos nossos pilares da escola é a formação cidadã, a formação do sujeito. A aprendizagem em si, o conhecimento sistematizado, ele é o último da nossa ponta. A gente primeiro se preocupa com o sujeito, quem é essa criança e como formá-la para este mundo. Então, estabelecer essas relações está muito mais no nosso papel de conciliar esse conhecimento, essa escola e a família, trazendo essa família para dentro da escola, para que ela também nos aponte caminhos por onde ir e para onde ir junto com eles. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações de que, eu não sou professor. Como fazer para ajudar o meu filho agora? Eu estou sem vocês. Como fazer com que o meu filho aprenda? Porque agora eu estou percebendo coisas que eu não via quando eles estavam um tempo dentro da escola. Em casa era tudo muito mais suavizado. E agora eu passo por pressões, eu sofro pressões e eu pressiono meu filho por conseguinte. Como fazer para ajudar? Então, o nosso papel enquanto coordenador está muito nesse, como você chamou aí agora, esse elo. Nós somos os elos que estamos ligando. Escola, família, aluno, integrando esses professores que estão numa tela diante do aluno e propondo conhecimento, propondo novas construções, novas formulações, na verdade, dentro daquilo que se dizia até então verdades. Posso, Mau, colocar uma coisa acima do que o Joelma falou? E compartilhar contigo, Joelma. E isso atende basicamente aos níveis mais das crianças mais jovens, né? Joelma é coordenadora de infantil e Fundi 1. E o que eu vou dizer... E Fundi 2 também. Até o nono ano. Perfeito. Então, o que eu vou dizer atende mais aos níveis menores que aos níveis maiores, que tem outras problemáticas. Mas eu digo assim, muitas vezes a gente está se preocupando se as crianças estão perdendo o progressivo da aprendizagem. Né? Mas eu estou percebendo que está acontecendo uma aprendizagem inesperada e talvez essencial, que se não teria tido pandemia, não teria acontecido, que é a aprendizagem da autonomia. E a autonomia dos alunos e das famílias. É minha percepção. Se a gente gastou 6 meses de aprendizagem cognitiva para desenvolver uma habilidade essencial das pessoas, que é gerir sua própria autonomia, a gente conquistou a pandemia, justificou historicamente a pandemia, porque a autonomia é uma dívida escolar. A escola não prepara para a autonomia. Por isso foi tão assustador o momento de início da pandemia, né? Porque ninguém sabia como gerir sua própria liberdade. Eu vejo isso com meus filhos também. Eu tenho que acordar a meu filho ou ele tem que se acordar para poder assistir a aula. Quem tem a responsabilidade? Como você joga essa responsabilidade? Eu vejo que esse processo, que não é um processo linear, não, está consolidando. Criança que não pegou o fio no início, né? Que desconectou, ele em algum momento agora conectou. Sim. Mas conectou desde sua própria gestão da autonomia. E agora ele sente uma segurança de que se conectou é dele e não por obrigação, simplesmente, muito forte. E o pai, que começou ficando do lado da criança para acompanhar o processo, em algum momento percebeu que não é assim, né? Não pode estar sentado 5 horas do lado da criança para tentar que aquilo aconteça. Então, eu estou vendo, claro que não dá para perpetuar o negócio, mas eu sinto que se alguma coisa vai acontecer, é que a gente vai ter alunos mais autônomos. E a escola tem que se preparar para isso, para capitalizar isso, João.
para poder não voltar àquele modelo tão tutelar, tão de dependência, tão de escolinha mesmo, que a gente tinha, que parecia que o aluno não tinha nenhuma capacidade de gerir seus próprios processos. Né? Engraçado, Pablo, que você está tocando num aspecto bem interessante. Lá na escola a gente vive esse momento da autonomia, principalmente no início do ano letivo, quando a gente está com os pequenininhos lá, com crianças de 2 anos, que o papai, mas a mamãe ficam ansiosos por não deixar esse filho com medo de que aconteça alguma coisa, e aí a gente vai começando a quebrar esse gelo, vai começando a quebrar e dando um pouco mais de autonomia para esta criança. É a criança que ensina aos pais como se comportar. Então, no momento da pandemia, foi isso que aconteceu. Primeiro eram os pais muito ligados, como você está dizendo, e depois essa dissociação de pai em frente também ao computador, interferindo, e às vezes era o pai quem perguntava ao professor, ao invés da criança perguntar. Exatamente. Ao invés de ser a dúvida da criança, era a dúvida do pai. Então, até aí chegou, eu vi isso. Exatamente. Isso, os professores ficavam se perguntando assim, eu estou ensinando, é para o meu aluno ou é para o pai dele? Na maioria das vezes. Aí a gente dizia para os dois. Primeiro porque o pai agora está numa condição de aprendente. O momento que ele aprendeu é diferente, completamente diferente do agora. E aí, o que aconteceu? Os 2 primeiros meses foram de ajuste, entender como era essa dinâmica, para que o pai pudesse fazer os ajustes necessários na rotina desse filho. Como você falou, realmente, hoje a gente percebe que são muito mais as crianças que estão organizando a sua rotina enquanto escola remota do que o próprio pai, porque os pais também já se desligaram desta casa, já estão em suas frontes de trabalho, já estão deixando eles mais sozinhos. Então, tudo está acontecendo é a criança e a escola. O pai está recebendo informações também virtuais, mas essas informações estão sendo agora um processo, no final, já não é mais em parceria, tete a tete, vamos dizer assim. E, Joelma, será que a escola, não tua escola, as escolas em geral, poderão capitalizar essa conquista da autonomia dos alunos e fomentar o exercício da autonomia quando volte à escola presencial? Eu estou tão preocupado com isso. Pronto. O que é importante? A escola precisa pensar sobre essa situação e se refazer. Havia uma charge sempre relacionada à escola em que houve um apagão onde tudo mudava. A pessoa voltava depois no ano seguinte e observava que tudo estava mudado à sua volta. Ele ia a uma escola e a escola estava igualzinha como no período em que ele estudou. E observou-se que, enquanto tudo está mudando, tudo está seguindo em frente, a escola estava lá paradinha do mesmo modelo. E nós ainda estávamos acostumados a, digamos assim, a oferecer a esse aluno essa escola que não muda, essa escola que é padronizada, que é toda certinha, que é regulada. Hoje, a gente precisa pensar que essa escola não pode mais ter a mesma cara que há 6 meses atrás. Ela precisa se reinventar e possibilitar outras formas de aprendizagem e deixar esse medo de arriscar. Porque nós estamos vivendo no risco. Nós estamos sobre uma linha tênue, não é? E essa linha, ela está nos possibilitando equilibrarmos. Legal. Estamos agora verdadeiros equilibristas. Joelma, porque estamos andando na linha, estamos andando sobre a linha, mas nos equilibrando e nos proporcionando as duas, digamos duas não, são várias formas de aprender, não mais aquela hermética, a da escola. É verdade. Legal. Joelma, muitíssimo obrigado pela sua participação sempre, assim, teus comentários. Assim, hoje ao vivo, né? A gente se vê. Ótimo, obrigado. Aí, antigamente era só um nome, né? Agora a gente materializou quem é você. É sempre gostoso ver. A gente já tem aí um próximo convidado. Brigadão, conta sempre aí com a gente. A gente já tem um próximo, que já eu vou chamar aqui para também fazer algumas questões, mas antes eu queria fazer algumas reflexões aqui, Pablo. Você traz a questão da autonomia, né? Uma das discussões que a gente também tem tido aí, em torno do papel do coordenador, uma das analogias que a gente tem feito, além da analogia do embaixador, é que o coordenador, ele é, de certa forma,
um maestro também, né? E enquanto maestro, ele é aquele cara que garante que esses múltiplos integrantes da orquestra, né, eles possam estar tocando em harmonia para que no final você tenha aquela sonoridade maravilhosa que a orquestra traz, né? Então, vamos dizer que você tem lá a família, tem o professor, tem o aluno, enfim, que cada um está tocando de uma forma diferente, tocando um instrumento diferente, o coordenador tem que garantir uma harmonia nisso daí. E eu adoro essa analogia do maestro. E o maestro e a orquestra, ela lida muito com as sensações, né? Lida muito com a emoção, né? Assim, ele ali, conforme vai movimentando e tocando e garantindo o andamento e a harmonia, ele vai mexendo muito com a emoção de quem está ouvindo, com a sensação de quem está ouvindo. E a gente vem falando aqui também insistentemente, né, o objetivo aqui é discutir questões relacionadas ao hemisfério direito, sobre a importância das escolas trabalharem as emoções, as sensações, né? E a autonomia, inclusive, é um dos programas que a gente, no Vivadi, desenhou para as escolas desenvolverem nos alunos, né? Então, provavelmente, no meio do ano que vem, as escolas já que estão adotando o Vivadi têm o programa de autonomia para desenvolver essa habilidade nos seus alunos, mas não só autonomia. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho o quanto que, por um lado, a formação desse coordenador dentro dessa visão de explorar o hemisfério direito dos seus alunos e o dele mesmo, e o quanto que essas oportunidades que o trabalho no hemisfério direito traz para que a coisa flua melhor e, no final, a musicalidade emocione ainda mais. Legal, Mauro. Eu estou sentindo agora que quando os alunos foram embora pela pandemia, a gente sentiu que ia embora um menino em processo de aprendizagem, cognitivo de aprendizagem. E agora a gente vai receber de novo pessoas, no sentido mais integral da palavra. E provavelmente os primeiros meses das escolas tenha que gerir muito mais as pessoas que os processos de aprendizagem mesmo. E agora Leandro vai nos ajudar com isso, mas porque as pessoas mudaram de contexto, e essa mudança de contexto, em muitos casos, desequilibrou elas, ou trouxe aspectos da personalidade delas que estavam mais estandarizados, mais padronizados pela rotina da escola. Então, esse reviver das emoções, das sensações, das intuições, das particularidades de cada um dos alunos é a nova paisagem da escola. Não voltam todos iguais. Cada um vai voltar produto do seu próprio processo. E não são homogêneos os processos, de jeito nenhum. Nem na aprendizagem, nem nas sensações e no desenvolvimento geral da pessoa. Então, me parece que a escola, como nunca, vai ter que ser integral. Vai ter que ter um olhar integral e uma estruturação integral. E não só nos primeiros meses ou dias após a retomada. É uma baita oportunidade para todos nós reinstalar uma escola integral. Uma escola que atenda tanto o cognitivo quanto o não cognitivo. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Porque é bom não esquecer que esse aluno integral que volta é objeto do trabalho da escola. E outro grande vetor que me parece que volta diferente que como foi é a tecnologia. Irmão. E você sabe disso tanto quanto eu, que trabalhamos há muito tempo com a relação entre tecnologia e educação. Nunca antes a tecnologia ganhou tanto protagonismo de fato nas rotinas pedagógicas quanto agora. E isso vai sumir depois da retomada? Não dá nem para imaginar. Né? O lugar do celular, o lugar da tela, o lugar do virtual, os processos de gestão digitais, tudo isso vai se reabsorver como se não tivesse acontecido? Ou a gente está obrigado, que é o que eu acho, a redesenhar a escola a partir de um cenário novo. E de um cenário que acabaria vindo, só que se antecipou brutalmente. Né? E agora, se a escola não recolhe isso, vai entrar em contradição histórica. Minha percepção é que a escola poderia ter chegado lá em 3, 4 anos e agora vai ter que abrir a porta dessa maneira. E isso pode nos fazer uma escola melhor. Pode nos fazer um sistema de ensino melhor. Mas vai precisar muita maturidade institucional, muito fortalecimento do trabalho de todos nós para ajudar a escola
a se organizar a partir de uma nova configuração e também assumir um risco. Vamos ver o que Leandro nos conta agora, mas claramente há um risco na instituição. Ele pertence a uma instituição que a gente conhece muito bem, né? Lá em Londrina, e é uma instituição bem corajosa, que assumiu riscos quando era difícil assumir riscos lá atrás. Então, provavelmente, ele pode nos contar como essa escola está se reinventando para voltar da pandemia. Leandro, boa noite, bom te ver, viu? Boa noite, Pablo. Boa noite, Maurício, Tudo bem, Rebeca. Leandro? Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui com Obrigado a vocês. Obrigado a você pela participação, Leandro. Antes de te ouvir um pouquinho, te fazer uma pergunta também. Eu dar boa noite aqui para o Faulkner, que se apresentou aqui do Colégio Militarizado, né? Professora Conceição da Costa Silva, de Boa Vista, Roraima. Então já tivemos aqui Feira de Santana, tivemos aqui Boa Vista, Roraima, temos aqui o Leandro de Londrina. Então, assim, eu acho, olha só, se você for, imagina essa viagem que é Boa Vista, Feira de Santana e Londrina, se fosse fazer assim, eu acho essa diversidade absolutamente fantástica. Leandro, o Pablo te lançou uma pergunta aí, eu vou complementar fazendo uma outra, que é, se você fosse dar uma nota para o nível de autonomia dos alunos da sua escola de 0 a 10, sinceramente, que nota você daria para eles? Olha, eu posso dar uma nota 2 para o início da pandemia, né? Isso. Acho que isso é bem interessante. E hoje eu posso avaliar eles com um 8. Se eu pudesse mensurar, né? Mensurar o tanto que eles estão aí se desafiando junto com a equipe pedagógica do colégio, né? Então, assim, hoje a gente tem uma outra estrutura de comportamento desses alunos, né? Um outro perfil, vou dizer bem assim, né? Eu sou professor também, além de coordenador, atuo como professor. Nunca me desvinculei da sala de aula e tenho essa possibilidade de acompanhar os meus alunos, né, e acompanhar como que eles estão se reorganizando nesse período e também aprendendo mais a respeito disso, né. Eu atuo lá no processo final, que é no ensino médio. E já é natural uma certa autonomia de alguns processos, principalmente quando os alunos vão conhecendo a linguagem, né, e se encaminhando para a preparação do vestibular, eles vão criando estratégias mais autônomas de ensino, né? Mas quando você pega ali alunos e acompanha professoras também do fundamental nos anos iniciais, e você vê alunos muito autônomos, abrindo o navegador, pesquisando, compartilhando com a turma, meu, isso é sensacional. Eu falo que você olha assim e fala, não, aquilo que vocês colocaram no início, né? Existe um aprendizado por trás disso tudo, né? Talvez a gente não está ali subindo a escada da aprendizagem cognitiva corretamente, vamos dizer assim, né? Seguindo a linha, né, da aprendizagem específica daquele ano, mas existe todo um outro tipo de aprendizado que está interligado ali, que esses alunos que a escola tem que se preparar, não adianta. Vão chegar outros alunos, os nossos mesmos alunos vão chegar outros quando a gente retomar as atividades dentro do espaço da escola, né? E Leandro, como a gente pode ter aprendido essa lição e daqui em frente sistematizar o funcionamento escolar para nunca mais deixar de desenvolver a autonomia nos alunos? Qual seria para você o segredo da reconfiguração institucional que garanta alunos autônomos sem precisar de pandemias? Pablo, cara, assim, hoje, fazendo um paralelo metodologicamente de como que a escola funcionava antes da pandemia e olhando agora, muitas vezes a gente falou e trouxe os contextos de se falar sobre ensino híbrido, de se falar sobre metodologias ativas, né, dentro da escola, e às vezes a gente se pegava em algumas situações ali muito tradicionais ainda do âmbito da exposição de conceitos e de conhecimentos sendo passados, né, vamos dizer assim. Acho que a maior estrutura que a escola tem que se refazer nesse contexto, independente se ela vai estar no modelo híbrido, presencial, enfim, é pensar metodologicamente, né? Acho que ela tem que olhar de uma forma mais ativa, trazer esse aluno. Isso. E quando a gente fala que o aluno tem que estar no centro do processo, é realmente colocar ele no centro mesmo, né? Não dizer que ele acontece, é partir deste indivíduo. Se eu vou explorar um conteúdo, eu tenho que explorar a partir do que o meu aluno traz de conhecimento, né? Então a gente está vivendo isso muito hoje, né? Quando a gente está nesse movimento e aqui em que as expressões às vezes elas estão tão difíceis de se captar, mas o áudio, né? A fala, ela é algo
o vocabulário ele é muito importante. Então, o aluno que se expressa bem e gesticula, e o professor que promove interação, mesmo que às vezes dentro de uma transmissão de uma aula, né, são fatores que são importantíssimos para esses alunos, né? Então, eu coloco aqui que eu acho que a metodologia ela vai ser o fator decisivo nesse retorno, né? Nessa retomada, vamos dizer assim, né? Legal. Essa retomada Leandro, da escola. obrigado pelo teu depoimento, pela tua Valeu. participação. A gente está super feliz de vocês estarem com a gente aqui, com o Vivadi, inclusive, né? A gente está aí super contente e espero que no webinar no ano que vem, depois a gente está rodando aí o programa de autonomia, você possa estar dando nota 9 para os alunos que hoje ganharam 2, vão ganhar uma nota um pouco maior e depois nota 9 em cima desse trabalho que a gente vai desenvolver em parceria. Tá joia. Obrigado Eu que agradeço em nome do Colégio Interativo, a gente agradece muito a parceria de vocês. Muito bom. Obrigado, Imagina, Leandro. Abraço. Um abraço para você. Obrigado. Mas deixa pegar aí uma ponta que o Leandro deixou, que me interessa muito e que me parece que a gente pode levantar aqui, né? Que a gente falou quando fez o webinar das metodologias ativas, né? O que queria dizer ativa? Uma metodologia ativa quer dizer ativar o quê? Ou ativar quem? E basicamente quer dizer ativar o aluno. Dito de uma maneira um pouco mais dura, obrigar ele a participar, obrigar ele a se posicionar, ensinar ele a construir sua própria posição. Essa é uma metodologia ativa. Se a metodologia ativa não faz isso, ela não é ativa. E pelo contrário, se ela faz isso, garante autonomia. Porque autônomo é aquele cara que sabe construir sua própria posição, que encontra uma maneira de interagir e de atuar perante qualquer situação, seja de informação ou seja de interação. Então, a gente tinha brincado, né? Mas no final das contas, no ensino médio, o modelo de uma escola com maior nível de autonomia dos alunos deveria passar porque o aluno demande para o professor e não o professor demande para o aluno. Essa ideia tão interessante de uma aula autogerida, onde o professor só reage à demanda de alguém ou de alguém por alguma razão, não que o cara entra e ele é o ativo. O professor tem que estar no canto para o aluno estar no centro. E esse processo é o processo que pode se verificar. Leandro está certo. Esse é o desafio. E não é um desafio trivial, gente. Não é. Por isso, de novo, é uma grande oportunidade, a gente já falou disso também, para as escolas aproveitar essa incerteza que há sobre que volta da escola para se fazer a pergunta: que escola eu quero que volte? Se isso acontece, todos ganhamos. E nunca, historicamente, nunca, nos últimos 30 anos, houve uma oportunidade para alguém se perguntar que escola eu quero que volte, quanto agora. Não a escola híbrida e a transição, me refiro a que tipo de configuração e definição escolar eu quero ter para o futuro da minha escola. Por isso me interessa tanto que esses webinars estimulem a conversa. E essa é uma problemática de diretor e de coordenador, ou seja, de projeto político-pedagógico. E além, vou até trazer um outro tema que a gente tem falado muito aqui, que é a criação de uma cultura na escola, né? Surgiu uma discussão que a Patrícia falou, eu faria a pergunta, qual é o nível de autonomia? Aliás, Patrícia, obrigado pela sua participação sempre. Lu, eu estou sentindo falta da sua participação hoje, contando como é que você faz a formação dos seus coordenadores na sua escola, hein, Lu? A Patrícia comenta qual é o nível de autonomia que a escola permite aos coordenadores e professores, né? Que tem uma coisa também que vem da direção. E depois o Mauro comenta, verdade, Patrícia, querer falar de autonomia de aluno quando não tem uma cultura que dá autonomia na gestão não é coerente, né? Então, me parece que essa questão também do papel do coordenador de ser um líder inspirador, ele tem muito a ver também com o espaço que a direção da escola dá para que ele possa estar atuando nesse sentido e tem muito a ver com a cultura da escola, né? Se a escola consegue criar uma cultura de autonomia, de ter essas percepções e sensações, você consegue construir espaços de atuação mais abertos e provavelmente mais enriquecedores, né? Bom, a Lu está dizendo que ela escreveu, né? Só que provavelmente no monte de mensagens que a gente tem por aí,
A gente perdeu a colocação dela, viu? Estava na lista, Lu, desculpa. Na nossa escola tem uma pirâmide invertida. Os professores, coordenadores, assistentes sabem disso e há esta autonomia. Obrigado, Lu. Eu não tinha, tava na fila assim, de coisas que eu estava lendo. A Vanessa comenta: a autonomia reforça a tomada de decisão da equipe, onde o controle é substituído pela forma crítica. Pablo, vamos falar um pouquinho aí com o retorno, né? Assim, quais são os grandes desafios? A gente tem ainda, quero trazer aqui ainda mais uma parceira nossa aí para dar um depoimento. Acho que o grande desafio da escola hoje é nesse retorno, né? Formar o professor para atuar no modelo híbrido. A escola está preparada para fazer a gestão das emoções dos alunos. Certamente vai ser um momento de fortes emoções, seja emoção do reencontro, seja emoção de estar retomando algo que eles não fazem há muito tempo, e vai ter que fazer a gestão dos conflitos que existem entre as famílias, né? Porque as próprias famílias, hoje existe uma cisão entre famílias que querem que retornem às aulas, famílias que não vão mandar seus alunos, enfim, tem um debate em cima disso super profundo. Então, nesse sentido, como é que você vê aí o papel, quais são os grandes desafios do coordenador nesse retorno? Olha, Mal, eu acho que temos um desafio grande para não confundir duas discussões que temos a partir da retomada. Uma discussão que é como todos nós gerenciamos essa transição, os primeiros dias, semanas ou meses disso que agora se chama escola híbrida, né? Um menino que fica em casa, outro menino que fica na escola, e depois o rodízio deles, e não sei o que, não sei o quanto, e as proporções de tudo aquilo. Que claro que é uma discussão complexa para a escola, nossas escolas estamos discutindo isso intensamente, porque além de tudo virou janela de marketing, né? Apresentação de escola. Qual é a solução que essa escola vai ter para a escola híbrida? Mas em um ciclo histórico um pouco mais longo, essa escola híbrida transicional vai ser muito curta, né? Vai ser uns meses, no melhor dos casos. A mim me interessa mais refletir sobre isso que eu falei antes. Que escola sobra depois da pandemia? Ou que escola a gente abre de novo? Eu tenho algumas premissas que colocar. É claro que a gente tem que reconsiderar e recolocar a tecnologia na equação escolar. Não há como pular dessa agenda. E me parece que a escola tem que refletir sobre isso. E todos nós, parceiros de escola, amigos de escola, temos que ajudar com isso. E temos que ajudar do lado da escola e do lado da tecnologia também. Porque a tecnologia chegou para ficar. E até porque é sócia da autonomia. Então, a tecnologia favorece a autonomia. Não podemos perder essa conquista. Mas não ficará por si. Devemos configurar a escola para dar espaço, tempo e entidade à vida digital. Essa é uma primeira. A segunda, você diz, voltarão com as emoções muito visíveis. Na verdade, sempre estiveram as emoções, só que a gente olhava pouco para elas. Né? A vida de um aluno é um conjunto incrivelmente sofisticado e pleno de emoções. Né? Imagina, a adolescência, cara. É um monte de emoções. Só que a escola tinha um olhar muito padronizado com o cognitivo, que o Leandro falou, né? De processo de aprendizagem no sentido mais industrial da palavra, no sentido mais objetivo da palavra. E resulta que agora a gente recebe pessoas cujos processos são mais complexos, menos constantes, não passa por aprendizado, como a gente falava no webinar passado, passa por desenvolvimento. E o desenvolvimento não tem um timing homogêneo, tem momentos diferentes de cada um dos alunos, etc, etc. Então a escola tem que se preparar para configurar seu hemisfério direito. Não tem jeito também. Porque o aluno volta com o hemisfério direito pleno. E ele espera viver plenamente na escola os dois aspectos da sua vida. Então, tecnologia e hemisfério direito, para mim, são os dois grandes desafios para reconfigurar a escola. Uma escola que incorpore a tecnologia e que saiba e consiga atingir o aluno na sua integralidade e sistematizar tanto os processos cognitivos quanto os processos não cognitivos. Essa é a escola que eu estou vendo a partir de 2021. Legal, ótimo.
Jorge, obrigado pelo seu comentário. A Valéria Dantas também aqui comenta. Estou encantada, assistindo pela segunda vez e hoje só tive a confirmação de que foi maravilhoso conhecer vocês. Obrigado, Valéria, maravilhoso ter vocês aí acompanhando, interagindo com a gente. Estar com vocês é muito gostoso, profundo, discussões que saem das urgências e confesso que é disso que estou precisando, não aguento mais ficar só nas urgências. Sair daqui inspirado e conectado com a essência do que me propus a fazer quando decidi abrir uma escola. Muito obrigado a Pablo, Maurício e ao time Vivadir. Selma também, perfeito, muito conhecimento. Obrigado, Selma. Bárbara também, obrigado pelo elogio. A gente tem mais uma convidada de uma escola parceira nossa também, né? A Liliane, você me foi apresentado como Lili, eu já estou chamando com intimidade. Ela é Lili para todos nós, ainda se chama de Liliane. Tudo bem, Lili? Você está ouvindo a gente? Você está com o microfone desligado. E a câmera também, né? Eu não estou conseguindo ver Será que ela está ouvindo? Aí tá aparentemente abrindo. Tá. Pronto? Oi, agora tudo bem? Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a vocês, a Pablo, aí a toda a equipe, Francisco, pelo convite. Estou aqui da Escola Ponto de Partida, aqui em Salvador. Uma escola que já é parceira, né, do Vivadir, de toda a galera aí. A gente ficou muito feliz com o convite. Que ótimo. E como tem sido esse processo aí de coordenar a escola nesse momento de pandemia? E o programa de inglês tem atendido bem as expectativas das famílias e da escola? Vamos lá, Maurício. Tem sido um desafio que a gente vem investindo diariamente. No início foi muito mais difícil compreender, né, esse novo mundo, esse novo formato aí que a gente está vivendo. Mas a gente vai tendo trocas e parcerias, como o Vivadir, como o SPIN, que tem nos ajudado muito. E a gente vem vencendo diariamente. No início foi bem complicado fazer com que as famílias compreendessem esse novo formato, principalmente as nossas crianças, que hoje já estão, né, de uma forma muito melhor lidando com essa tecnologia, com essa alfabetização tecnológica, né? E o inglês também. De fato, no início da inserção do programa foi muito complicado para as crianças, para as famílias entenderem o formato do programa, da essência do que o Vivadir traz, mas hoje nós já percebemos uma interação maior, né, que os pilares eles estão se consolidando e as coisas estão acontecendo de uma forma mais harmoniosa. A gente já percebe isso, os retornos estão vindo sim. Que bom, porque Harmony é um dos nossos pilares, né? Aliás, em breve será um dos programas, né? Você conhece bem, sabe que uma das etapas do programa de eles inglês adoram, inclusive. É o momento Harmony, né? E é o momento que a gente mais tem feedback positivo, é esse, o momento Harmony. As crianças amam, né? Então, vamos saber que está harmoniosa. Paulo, você quer fazer uma pergunta para Lili? Eu quero, Lili. Bom, além de mandar um abraço para a Geise, que bom te ter, porque a Lili e a Geise são ótimas parceiras. Muito obrigado por ter todo o apoio, né? Sempre foi muito apoio. A gente que agradece, imagina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente segurança em vocês como instituição para ter aprendido as lições que a pandemia nos deixou? Ou você duvida da maturidade da própria instituição para ter aprendido e assumir os riscos de ter uma escola diferente à escola que entrou no processo de pandemia? Pablo, eu acredito muito que precisamos ter confiança sempre. Eu acho que em cada ciclo, em cada etapa que a gente se predispõe a fazer e a viver, tem que ter segurança, tem que ter confiança. É claro que para tudo novo existem as inseguranças, os medos, e eu acredito que são eles que nos impulsionam a melhorar e a vencer. Então, hoje, dentro desse novo formato de pandemia, nós se sentimos sim seguros. Até porque os retornos que nós temos tido frente aos trabalhos diários, né, que nós estamos fazendo diariamente, virando até às vezes altas horas da noite, para tentar fazer melhor o nosso trabalho, que nós nos propusemos a fazer, tem tido resultados muito positivos. As nossas famílias, elas têm dado para a gente um retorno de como a Ponto de Partida hoje vem fazendo um excelente trabalho frente à pandemia. Claro que existem lacunas, existem muitos pontos a serem melhorados, trabalhados, mas sim,
te digo que hoje nós nos sentimos sim seguros de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a escola vem construindo, desde março para cá, foi quando nós começamos, de fato, a viver esse novo mundo, esse novo formato. A gente vem sim se aperfeiçoando e acreditando que nós estamos fazendo, estamos no caminho certo, e sim, nós nos sentimos seguros no que hoje a gente está oferecendo aos nossos clientes e aos nossos parceiros. Que bom ouvir isso, Lili, porque eu sei também, porque estive com vocês, quanto a pandemia assustou a escola, né? Demais. E quanto deixou a todos nós perplexos um tempo. Ouvir essa maturidade, ainda passando mal, porque tem pai que não paga, pai que não sei o quê, mas essa segurança de que todos nós aprendemos isso, me dá muita alegria e me dá muita sensação de a gente ter aproveitado bem esse tempo. Sim, E ter investido tempo em refletir sobre nós mesmos. Ainda temos que manter isso. Não podemos perder essa inteligência. Eu vou te contar uma anedota pessoal. Quando começou a pandemia, eu tenho filhos que moram na Argentina. Então, a gente, para manter algum contato com eles, a gente criou um momento de yoga familiar. E eu faço minha prática normal de yoga, agora faço em Zoom com eles. E faz 5 meses que fazemos todos os dias yoga. Até Maurício, às vezes, entra com yoga familiar da gente. Eu entrei para a família também. E ouve bem, meu grande medo é que quando eu volte ao normal, a gente perca esse espaço. Porque virou uma rotina familiar fantástica. E não pode ser conjuntural. Algumas coisas que a gente construiu na pandemia são melhores das que a gente já fazia sem pandemia. Perfeito. E esse trabalho de revisar a pandemia a partir do que faz sentido para frente, e que sem a pandemia a gente não teria criado nunca na minha vida. Eu teria imaginado fazer yoga online com meus filhos todo dia. Nunca na minha vida. Mas aconteceu, agora não pode. Se eu perco isso, o idiota sou eu. O cara que perdeu uma oportunidade histórica de conviver com meus filhos ainda na distância, fui eu. E esse me parece que tem que ser o pensamento da escola. Que eu vou perder, que eu ganhei na pandemia e não posso perder. Perfeito, Pablo. E se você me permite, assim, geralmente nós costumamos a olhar para algo sempre pelo lado negativo. É claro que com tantas realidades, né, que estamos tendo aí, de tanta coisa negativa, de tantas incertezas, trazemos sim, né, esse lado muito negativo, muito pessimista. E de fato, é tentar olhar para a pandemia com outro olhar. Tentar trazer assim, olhar e dizer o que de fato agora nós estamos construindo de positivo? O que essa pandemia nos trouxe de bacana? O que nós estamos construindo? Que laços afetivos nós estamos construindo agora? Coisas que não tínhamos antigamente. Então, esses laços, eles precisam estarem mais fortalecidos. Né? Quanto tempo hoje a gente tem para estar com os nossos filhos, com a nossa família, que antigamente não tínhamos? Olha as relações que estão sendo construídas neste momento tão difícil para todos nós. Então, que nós possamos ter, nesse momento de pandemia, um olhar diferente, um olhar de fato, onde a gente consiga buscar elementos tão positivos e não só se apegar às coisas ruins, porque elas estão aí e a gente precisa administrá-las. Então, isso que você traz desses encontros, desses momentos, eles são essenciais. E a gente, de fato, descobrir o que é importante, qual desses momentos importantes vão ficar e perpetuarão aí, né, ao longo dos nossos dias, das nossas vidas. Isso mesmo, legal. Isso mesmo. Lilia, muito obrigado, Lili, pela sua participação, pelo seu depoimento, pela parceria de vocês. A gente adora a escola de vocês. A gente também. Espero que em breve, com vários programas aí rodando e desenvolvendo ainda mais os alunos em todos os segmentos. Que bom, Maurício. A gente agradece também. Fica o convite aí para vir à nossa escola, tá? Visitar a gente, passar mais tempo aqui, por favor. A gente vai aguardar. O problema é que quando eu vou para a Bahia eu não quero mais sair, né? Então isso me gera um problema. Obrigado. Um abraço, beijo para você. Boa tchau, tchau. Beijo, Lili. Obrigado. Tchau, Pablo. Tchau. Eu vou trazer aqui uns depoimentos e vou te dar para você fazer a sua conclusão final.
Beleza. Como sempre, a gente respeita o horário de início e o horário de término. Isso nunca aconteceu, mas a gente vai dizer isso até o fim. A Lu traz, no próximo mês, iniciaremos lives internas entre alunos de séries diferentes. As perguntas serão respondidas de forma a provocar o aluno mais velho falar sobre sua prática de estudante para os alunos mais novos. Iremos fazer rodadas alterando o mediador e depois migrar para outros mediadores. Estou muito curiosa que eles respondam essas questões. Nossa, parece uma iniciativa super interessante, Lu. Adorei a ideia. Larissa fala... Pensando em educação infantil, muitas vezes a questão da autonomia se dificulta com alunos em casa, uma vez que os pais tendem a fazer tudo pelos filhos, crianças já aprenderem a ter autonomia na escola. E a Elis agradece a toda a equipe Vivadi, quer deixar aí minha consideração pela reunião, troca de experiências e ânimo para esse tempo que estamos vivendo. Vanessa, em termos educacionais, é possível sim vencer as dificuldades da pandemia. Nossa escola de Lauro de Freitas é Bahia, conheço bem. Isso. Tem conseguido envolver os alunos e torná-los cada vez mais inseridos no ensino remoto. Bom, são muitos comentários. Eu não vou conseguir ler o de todo mundo. Depois eu prometo que eu leio um por um e respondo a vocês. Obrigado pela participação de todos vocês, por hoje um número enorme de pessoas, um número enorme de perguntas. É bom ver que está ganhando corpo, né? A discussão está se expandindo, o número de pessoas se expandindo também, é bonito ver isso. Alba, eu vou dar para você aí uma mensagem final. Antes disso, dizer que quem está aqui com a gente e tem acompanhado a gente, né? E tivemos aqui hoje 2 exemplos de escolas que estão uma já rodando o programa de inglês na escola, né, com Vivadi, e outra já com os programas para 2021 já sendo setup sendo feito para que comecem a rodar. Vocês vão receber um convite, né, por WhatsApp, por e-mail, para um evento que nós vamos fazer na próxima quarta-feira, em que a gente vai falar um pouco mais sobre o produto do Vivadi, as escolas que têm interesse em conhecer mais sobre o produto e ser parceiros do Vivadi para o ano que vem. O que a gente faz aqui é desenvolver programas justamente para poder explorar, né, a oportunidade de desenvolvimento do hemisfério direito, formar ainda melhor, integralmente, nossos alunos e agregar ainda mais valor ao discurso da escola. Tá? Então, vocês vão receber esse convite. Agradeço aí o Brasil inteiro, né, pessoas de todo o Brasil que têm participado do que a gente tem proposto. Pablo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de força e fé para os coordenadores e falasse um pouquinho aí, encerrasse um pouco essa discussão, refletindo aí sobre o quanto que esse coordenador ele tem aí esse papel do maestro e é core nessas escolas, né? Primeiro, força e fé para os coordenadores e saibam que a gente está fazendo quando falo da gente agora fala de Vivadi, está fazendo uma grande aposta no papel do coordenador, no redesenho institucional e na possibilidade de fazer acontecer dinâmicas e processos e metodologias novas em uma instituição escolar. A gente vai estar muito perto de vocês e muito ligados com as problemáticas que vocês enfrentam para poder fazer acontecer coisas novas. A outra coisa que eu pensava, Mal, é que eu estava refletindo sobre o formato do webinar, né? Como a gente foi mantendo algumas constantes que são muito valiosas para mim. As principais são ter feito 17 webinars pontualmente, religiosamente toda quinta-feira. E isso é muito valioso porque isso gera rotina e cria uma sorte de cadência de discussão que é muito rica para todo mundo. E a outra, nunca a gente caiu na tentação de falar da conjuntura, né? Nunca a gente falou de agenda sanitária da escola, não porque não seja importante, senão porque não é nossa praia. E a gente nunca resignou a possibilidade de falar, no paralelo à emergência sanitária, de coisas transcendentes para a configuração da escola. E a terceira coisa é quanto a gente modificou o formato. Eu me lembro que o primeiro webinar eu fiz uma palestra de 45 minutos, 50 minutos, que ninguém suportaria hoje. E eu, claro. E a gente chegou nesse formato muito mais interativo, muito mais dinâmico e não por isso menos conceitual. E isso foi um ganho da experiência e da reflexão sobre a experiência, né? Quanto a gente discute depois de cada webinar para refazer o seguinte, ajustando os detalhes, sobretudo da metodologia de desenvolvimento do webinar. E me parece que a gente chegou a um lugar
bem suave, desde o ponto de vista da vivência de cada um de nós, e bem rico em termos da produção coletiva de conhecimento, que é o que a gente quer, inteligência coletiva. Então, eu estou feliz com isso, vamos continuar depois da pandemia também com isso. Essa rede é um alimento para todos nós, é da vida para todos nós. E ter passado hoje pelo coordenador me parece super relevante e eu estou muito feliz da audiência que a gente teve hoje. Isso mostra que muito coordenador se engajou e nos acompanhou. Assim, muito obrigado também por tua condução, que é muito suave, muito leve e ajuda a todos nós a ser mais leves e estar mais confortáveis. Eu adoro estar com você também. Esses momentos de quinta-feira são sempre momentos, para mim, terapêuticos quase. Primeiro, vendo gente do Brasil inteiro, que claramente você já viu que me emociona. Segundo, que te ouvir é sempre inspirador. E terceiro, que é um momento aqui de reflexões que eu faço sobre a minha própria prática, que são incríveis. Então, obrigado. Obrigado pela tua contribuição. Obrigado pela presença de todo mundo, né? Foi, enfim, bastante gente aqui hoje, bastante mesmo. A gente está super feliz com isso. Boa noite para todo mundo, uma excelente semana, se cuidem, saúde, e a gente se vê na próxima quinta-feira. Ao longo da semana a gente se vê na nossa landing page rede.vivadia.com.br. Lá estão todos os programas que a gente já fez. Esse programa que aconteceu hoje, todos os 15 anteriores estão no Spotify. Então no Spotify tem lá o hemisfério direito da escola, onde estão todos os, em formato de podcast, todos os webinars que já aconteceram gravados. Você pode ouvir malhando, correndo, andando na rua, cuidando da criança, cozinhando. Se você quiser ver o vídeo, está no YouTube. Você acessa tudo na página rede.vivadia.com.br. Toda semana tem um post novo no blog sobre a reflexão que a gente fez e vocês recebem por e-mail também a newsletter com uma série de notícias que a gente tem coordenado. Tá bem? Obrigado, boa noite para todo mundo e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.